publicados em jornais, em sites especializados e no seu site pessoal. Bom dia a todos, agradeço o convite. É sempre bom falar sobre a economia brasileira para um público que tem conhecimento e gosta disso e quer aprender cada vez mais. Bom, economia, acho que o tema desse painel, ele já diz muita coisa, né? Se a perguntar a luz no fim do ajuste, é porque a gente está no túnel, né? Ou seja, a gente está no escuro, né? E eu trabalho com previsão macroeconômica já há alguns anos, né? Há algum tempo. E só para vocês terem uma ideia de qual a natureza do trabalho de um macroeconomista, a gente primeiro olha para o passado para ver como que a gente chegou aqui, nesse momento, né, que a gente está vivendo hoje, da economia brasileira, que é um momento ruim, né? Ontem saiu o relatório do Focus, que é um survey de expectativa de mercado, né? E ontem ele estava com expectativa de inflação para esse ano de 8,2% e crescimento de menos 1,1%. E esse comportamento pessimista ele já vem há 14 semanas, né? Se lá em dezembro a gente achava que a gente ia crescer 0 esse ano, a gente está deteriorando a cada semana cada vez mais, muito rápido, né? Para quem prevê câmbio, o câmbio ele serve para humilhar os economistas, né? Eu tenho alguns clientes que dependem de câmbio para gerar fluxo de caixa, enfim. E o câmbio ele se deteriorou com uma velocidade espantosa nas últimas semanas, né? E a gente tem que entender por que a gente chegou aqui. É basicamente isso que eu vou fazer. E para gerar as perspectivas não só para 2016, mas para os próximos anos, eu vou meio que deixar algumas condições, né, para isso, e a gente tenta debater no próximo debate, né? Bom, e aí, como eu gosto de escrever, né, eu meio que dei uma brincada aqui, dividindo essa apresentação em 3 momentos, né? Se a gente fosse escrever um livro da economia brasileira, a gente poderia sintetizar esse livro em 3 capítulos, né? O primeiro gole, que é o quê? Que foi a tal da política econômica anticíclica, né? Que vem sendo repetida há alguns meses, desde lá da eleição, e vem cada vez mais sendo repetido pelo governo nesses últimos meses, né? E a ressaca, né, depois de todas as medidas que foram tomadas, eu acho que é bastante óbvio, bastante efetivo que não tiveram o resultado esperado, pelo menos o resultado que o governo esperava que essas medidas tivessem, né? Então a gente está vivendo um momento de ressaca. E a terceira sessão, o terceiro capítulo desse livro é perguntar para o Joaquim Levy, e agora? O que ele vai fazer, né? Vou tentar dar um panorama da economia brasileira nesses três capítulos, né? É claro que é sempre complicado, né, explicar a macroeconomia para um público que não tem contato diário com macroeconomia no modus de fazer a macroeconomia. Então, vou tentar ser o mais didático possível aqui, espero que eu consiga. Bom, o primeiro gole, né? Antes de falar desse primeiro gole, o Brasil ele começou a ser uma economia normal lá em julho de 1994, né? Pra vocês terem uma ideia, em dezembro de 1993, a inflação acumulada em 12 meses, medida pelo IPCA, era de 2.400%. O Brasil é um país viciado em inflação, né? Nenhuma economia do mundo consegue trocar, né, fazer troca, comprar e vender, ser uma economia de mercado com uma hiperinflação. Então, o primeiro desafio grande que a economia brasileira tinha que enfrentar era acabar com essa hiperinflação. Isso foi feito com o Plano Real, num primeiro momento com um negócio chamado de âncora cambial, né, que era o câmbio fixo, as bandas cambiais, né? E lá em 99 a gente teve que desvalorizar o câmbio por imposição, né, do mercado, e a gente construiu um negócio chamado de tripé macroeconômico. O que era isso? Era você ter o câmbio flutuante, você ter metas
de superávit primário, né? E você ter metas de inflação. Era basicamente isso que a gente construiu lá em 1999 e foi dando certo até a crise de 2008. Esse regime macroeconômico, esse tripé macroeconômico, estava implícito nesse regime o quê? Que a política econômica ela não gera crescimento econômico. Não adianta eu aumentar gasto do governo, não adianta eu reduzir juros, que isso não vai gerar crescimento econômico. O que gera crescimento econômico são três coisas. Disponibilidade de mão de obra, aumento da taxa de investimento e aumento da produtividade. É isso que gera crescimento e não política econômica. Não adianta você botar a Casa da Moeda trabalhando em 3 turnos, que isso não vai gerar crescimento. Então estava implícito nesse regime essa ideia, né? E a política econômica ela não é mais, ela tem que evitar ser mais um ruído para os agentes, né? Se ela é baseada em regras, os agentes sabem como essa política econômica vai ser conduzida, eles têm a previsibilidade necessária para fazer investimento, né? Para gerar esse crescimento econômico que a gente tanto precisa. O objetivo da política econômica, se não é gerar crescimento, é o quê? É controlar a inflação, que é um objetivo precípio, né, da economia brasileira naquele momento, e reduzir o endividamento público, né, que também era bastante elevado naquele momento. Principalmente melhorar a qualidade desse endividamento. Então esses eram os objetivos do tripé macroeconômico. Tudo indo maravilhosamente bem. A gente conseguiu, eu vou mostrar alguns gráficos aí, mas só para adiantar, a gente conseguiu reduzir a inflação, a gente conseguiu melhorar a qualidade do endividamento público, a gente conseguiu ter um câmbio razoavelmente estável, né? Claro que câmbio estável é meio que uma contradição em termos, mas a gente conseguiu ter um câmbio razoavelmente previsível para os agentes. Só que aí veio a quebra do Lehman, né? A quebra do Lehman Brothers lá em 15 de setembro de 2008, que sinalizava um problema lá no setor de subprime nos Estados Unidos e depois avançou para a Europa, né? Então a gente teve esse grande momento que é tido como marco, né, do estopim da crise. É claro que a crise é bem anterior, ela começa lá em 2006, 2007, mas a gente tem como marco essa quebra do Lehman lá em setembro de 2008. E aí, quando o Lehman quebra, é meio que uma licença para matar, né? Os governos do mundo todo já receberam uma licença. Olha, todo mundo fez isso, tá? Não foi só o Brasil. Vamos gastar, né? Caiu a demanda, né, num primeiro momento, a taxa de investimento foi lá embaixo, consumo, aumento de desemprego, etc, etc. Então, essa quebra do Lehman, ela foi meio que uma licença para matar. É hora de mudar o rumo do barco? Muitos governos, a maioria deles, falou que sim, era hora de mudar. E aí a gente começou a abandonar, meio que aos poucos, né, lentamente, a gente começou a abandonar aquele regime do tripé, né? O superávit primário, eu vou mostrar que ele se deteriorou muito nos últimos anos. A gente começou a abandonar as metas de inflação, né? E a gente começou a ter um câmbio mais controlado, mais administrado. Esse aí é o primeiro gráfico que eu quero colocar aqui, porque ele sintetiza mais ou menos em termos de crescimento o que a gente viveu nos últimos anos. Lá de 99, que é o período do tripé, do início do tripé, até o terceiro trimestre de 2008, quando acontece a quebra do Lehman, a gente veio numa tendência crescente de crescimento. A crise pega o Brasil crescendo a 6,5% no acumulado em 4 trimestres, ou seja, estava crescendo muito, né? Estava com uma capacidade de produção bem acima do potencial da economia. E é por isso que o Banco Central estava subindo os juros naquele momento. A crise pega a gente, é claro, há uma redução muito forte da taxa de investimento, do consumo, etc. E a gente tem esse vale aqui. Só que o governo fala, olha, a gente quer continuar nessa festa, né? A festa tinha acabado, porque o mundo entrou em crise, mas nenhum governo do mundo quer acabar com a festa. E aí aquela linha azul ali representa meio que os desejos, não só do governo, mas da sociedade de forma geral. Vamos continuar crescendo. E continuamos, né? Por uma série de fatores que eu vou falar aqui. Eu só queria que ficasse bem nítido essa imagem na cabeça de vocês, que eu dividi em dois blocos. O primeiro bloco, que vai até 2008, ele em termos macroeconômicos, claro, ele é composto do tripé macroeconômico que eu falei anteriormente,
por uma disponibilidade de mão de obra, ou seja, você tinha ociosidade no mercado de trabalho, e o boom de commodities, né? A China comprando de tudo que o Brasil produzia e outros emergentes. A China comprava e mandava para lá, ou seja, a gente teve um boom muito forte de commodities nesse período que o Brasil se aproveitou enormemente, como eu vou mostrar aqui na parte de setor externo. E, claro, o segundo bloco ali, que eu vou falar mais adiante, é composto por uma outra coisa. O tripé, ele, se não for... assim, tem uma divisão entre os economistas, né? Para cada 2 economistas tem sempre 3 opiniões, né? Mas eu sou da opinião de que o tripé macroeconômico ele foi completamente abandonado nos últimos anos. E ele foi substituído por uma outra coisa chamada nova matriz econômica ou nova matriz macroeconômica, depende do gosto. E eu acho que é isso que está caracterizando esse período dos últimos anos aqui, diferente daquele primeiro bloco ali. Eu vou voltar depois a esse gráfico com mais dados. E aí, para ficar claro aqui, eu coloquei a taxa de desemprego, né? Você vê claramente que ela cai nesse período. Ela sai de alguma coisa lá em torno de 13%, quando o Lula assume, né, que a gente tem aquele choque lá de confiança do governo Lula. A gente pega a taxa de desemprego com 13% e vai entregar aqui em 2014 batendo em 5%, né? Bem abaixo de qualquer medida de taxa natural de desemprego. O que isso significa? Se eu falei que o crescimento ele depende de 3 coisas, disponibilidade de mão de obra, taxa de investimento ou produtividade, uma coisa é você crescer com uma taxa de desemprego a 13%, ou seja, você consegue colocar gente para trabalhar. Uma outra coisa completamente diferente é você crescer com uma taxa de desemprego de 5%, né? Todo mundo que emprega nesse país sabe que um dos grandes gargalos da economia brasileira é mão de obra, né? É você não ter mão de obra, para mostrar como que os desafios hoje eles são bem diferentes daqueles que a gente tinha lá em 2003, né? É basicamente isso que eu queria mostrar aqui. Bom, e aí veio a crise lá dos Estados Unidos, do subprime, que pega o Brasil crescendo forte, crescendo bem acima do potencial da economia brasileira. E qual é a escolha do governo brasileiro? Eu já adiantei. A gente escolheu ir para a Lua. A gente não quis, a gente tinha ferramentas, a gente tinha como fazer a tal da política anticíclica, né? Então a gente colocou esse arsenal de política anticíclica em funcionamento. Coisa que nunca se teve na história desse país, como alguém costuma gostar de falar por aí. Ou seja, a gente escolheu ir para a Lua. O mundo todo fez isso, tá? Não foi só o Brasil. O Brasil entrou na onda do que o mundo todo fez, né? Tem um paper lá do Blanchard, que é do FMI, que ele fala justamente isso. Você colocou um papel muito mais ativo da política fiscal, né? Até a crise, na teoria macroeconômica, a gente tinha a ideia de que a política fiscal ela só deveria estabilizar a dívida e ponto. Ela não devia fazer muito mais do que isso. Com a crise, você teve um papel mais ativo à política fiscal, vários economistas escreveram sobre isso, o Blanchard tem um paper que ele meio que sintetiza isso. Como o problema do subprime ele foi um problema de regulação, você gerou uma maior regulação bancária, pós-2008. E você implementou uma série de medidas não convencionais de política monetária, né? As mais famosas são o QE, norte-americano, Quantitative Easing, o Forward Guidance, que é para você falar para onde que vai a taxa de juros no médio e longo prazo. A Europa recentemente colocou a taxa de juros negativa, que era uma coisa impensável até tempo atrás. Enfim, uma série de medidas foram tomadas. E o Brasil não foi diferente. Ele, para deixar uma imagem na cabeça de vocês, é aquele alcoólatra viciado em inflação que resolveu tomar o primeiro gole, né? E tomou e se esbaldou. Vamos ver o que aconteceu. Houve uma redução muito forte da taxa de juros real nesse período, tá? Bem abaixo daquele juro neutro, né? O juro neutro é o juro que não acelera a inflação, é isso que a gente considera como juro neutro. Eu vou mostrar mais à frente tudo isso daí. A gente usou os bancos públicos, principalmente o Banco do Brasil, Caixa Econômica e principalmente o BNDES, para tentar
destravar investimento e também financiar consumo. A gente fez uso muito forte dos bancos públicos e chamamos isso de política parafiscal. A gente usou também a própria política fiscal do governo. A gente aumentou o gasto, né, do governo e fez isenção de tributos, né? Redução de COFINS, redução de IPI, renúncia fiscal, desonerações na folha de pagamento, enfim, uma série de procedimentos que geraram renúncia fiscal por parte do governo, ao mesmo tempo que você estava aumentando despesa. Além disso, a gente acomodou a inflação sempre no limite superior da meta, né? O regime de metas ele é caracterizado por uma meta de 4,5 e um mais ou menos 2, né? Um menos 2 nunca foi, então não vale muito a pena falar. Então, a gente tem um limite superior que chama de 6,5, né? Então, o Banco Central, dado que ele teve que reduzir a taxa de juros real, a gente acomodou a inflação sempre no limite superior da meta. Mas isso é meio irreal, porque como eu vou falar mais à frente, essa acomodação da inflação no limite superior da meta, ela foi feita com controle de preços administrados, né? A gente controlou o preço administrado, principalmente a parte de energia elétrica, combustíveis e, no caso dos governos regionais, o caso do transporte. Você teve muito congelamento de preços de transporte. Não é à toa que hoje a gente está tendo esse tarifaço, né? Muito por conta disso. E, além disso, o governo também promoveu uma desvalorização administrada da taxa de câmbio. Em determinado momento, ele fez um diagnóstico da economia brasileira e falou, olha, está faltando demanda, né? Se está faltando demanda, vamos fazer esse conjunto de coisas para ver se, aumentando a demanda, as empresas investem mais e você vai ter crescimento, né? Esse foi o diagnóstico lá, que foi feito em 2008 e 2009, que continuou até recentemente. Isso aí é para mostrar como que evoluiu a taxa de juros. Ela saiu de alguma coisa próxima de 7% lá em 2011 e chegou a 1,5% no final de 2012 e início de 2013. Isso é a taxa de juros real, né? A gente nunca teve taxa de juros nesse nível, né? Poderia ter a taxa de juros nesse nível? A gente viu que não. E a gente está colhendo hoje meio que o resultado dessa tentativa autônoma, né, de tentar colocar a taxa de juros num nível muito baixo, né? Tanto é que ela está subindo desde então, nesse período recente, para tentar corrigir essa redução muito forte. Isso daí são os créditos do Tesouro ao BNDES. Lá antes da crise, os créditos que o Tesouro tinha junto ao BNDES, eles eram muito próximos de 0% do PIB. Hoje eles estão acima de 9% do PIB, né? O que é isso? O Tesouro emite dívida e repassa esse dinheiro para o BNDES, né? Então, a gente tem mais de 9% do PIB atrelado ao BNDES, que foi passado nisso aí. Para quê? Para emprestar para as empresas e essas empresas poderem investir, tentar aumentar a taxa de investimento. Todo esse arsenal de política fiscal, ele produziu um aumento da necessidade de financiamento do setor público, né? Nos anos do tripé, a gente teve superávites primários bastante robustos, entre 3% e 3,5% do PIB. Isso foi caindo ao longo do tempo, né? Hoje a gente tem, no ano passado, a gente teve um déficit primário, né? Se você pegar a receita primária e despesa primária, a gente teve um déficit primário de 0,6% do PIB, resultado de todas essas medidas de aumento de gasto e isenção de receita que foram feitas nos últimos anos. Isso é para mostrar como que a gente controlou a inflação, né, nos últimos anos. Dado que a gente não teve que reduzir a taxa de juros para tentar fazer política anticíclica, a gente tentou controlar a inflação com preços administrados, né? Isso daí é a diferença. A linha pontilhada são os preços livres, que variam de acordo com o mercado, e os preços administrados é a linha azul, mais forte. Você vê claramente que ela caiu, né? Em determinado momento, lá em 2013, os preços administrados, que representam cerca de 23% do IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor, eles eram de 0,95% ao ano, tá? Isso aí é acumulado em 12 meses. E os preços livres estavam lá em 7,31%, né? Ou seja, os preços livres já estavam fora da meta,
né, naquele momento ali. E você vê claramente que desde 2013 os preços administrados estão subindo. Esse ano, que a gente vai ter, como eu falei, uma inflação de 8,2%, é basicamente uma correção desses preços administrados, que já estão na casa, a expectativa é que eles fechem esse ano em 13%. Né? Principalmente a energia elétrica, que deve aumentar alguma coisa próxima a 50%. Então, é mais para corrigir toda essa redução e congelamento que foi feito no período anterior. Bom, isso aí é a taxa de câmbio, né? Como eu falei, a taxa de câmbio ela serve para humilhar os economistas, né? Lá em dezembro do ano passado, eu rodei alguns modelos e estava fazendo uma previsão de taxa de câmbio para 2,80 no final de 2015. Ou seja, em janeiro ela já estava em 2,80. E hoje, né, está em 3,11, 3,12, alguma coisa do tipo. A gente não sabe muito bem se isso vai continuar, depende de uma série de fatores. O fato concreto é o quê? Que o governo, em determinado momento, ele achou que deveria promover uma desvalorização nominal do câmbio. Para quê? Para estimular a exportação, né? Essa desvalorização controlada, ela foi controlada até 2013 e depois deu um salto, principalmente pela piora da conjuntura política no Brasil, né? Você teve um problema muito forte político, isso gerou um salto muito grande da taxa de câmbio. Bom, eu mostrei razoavelmente, bem simplificadamente, todos os condicionantes, os instrumentos de política cíclica que a gente fez nos últimos anos, e isso gerou, claro, uma consequência, né? Gerou resultados. Um desses resultados, se a gente pega lá o crescimento médio entre 99 e 2008, a gente teve um crescimento médio de 3,4%. De 2009 para cá, já supondo um crescimento negativo esse ano de 0,9%, que está bem otimista, né? Se a gente pega o que o mercado está projetando, a gente está vendo aí um crescimento de 2,1% em média, que é um crescimento bem menor do que a gente teve no período anterior. Resultado meio que desse conjunto de práticas de política cíclica. A dinâmica da inflação ela também piorou bastante nesse período. A gente teve aquele overshooting do câmbio lá em 2002, né, que levou o IPCA para 12,5%, mas depois ela convergiu, porque a inflação ali era basicamente derivada de um choque cambial, né? Passou o choque cambial, a inflação começou a convergir para a meta, chegou lá em 2006 a 3,14%. Né? Houve um aumento depois, por causa do maior crescimento da economia e também um choque de commodities naquele momento, mas de lá para cá, como a taxa de emprego ela baixou muito, né? Ela chegou no ano passado próximo a 5%, a gente teve um descolamento entre salário, crescimento de salários e produtividade. Né? Se os salários crescem mais do que a produtividade, o custo das empresas aumenta e isso é repassado para os preços. Então, o que a gente vê nos últimos 5 anos é que a inflação ela tem se situado sempre no limite superior da meta. E isso, claro, dado o controle de preços administrados. Se não fosse o controle de preços administrados, a gente já teria uma inflação bem mais alta do que a gente viu nesses últimos anos. Isso só para mostrar que é uma inflação basicamente de serviços, né, que são intensivos em mão de obra, e está correlacionado. Como o desemprego reduziu bastante, você teve esse aumento da inflação de serviços. A inflação de serviços é 1/3 do índice cheio, tá, do IPCA. Aí é para mostrar uma divisão entre preços comercializáveis, né, que são comercializados com o resto do mundo, que só, por exemplo, eu comparar uma manufatura, um iPad, um notebook que tem no mundo todo, que eu posso importar e abastecer o mercado interno, com corte de cabelo. Ninguém vai a Miami para cortar cabelo, a pessoa corta aqui. Depende de mão de obra daqui, depende dos custos do país. Então, são os preços comercializados, os tradables e os não comercializados, não tradables. Os comercializáveis, eles estão com uma inflação menor, mas ainda muito alta, tá? 5,9%. E os não comercializáveis estão em 8,17% ali. Bem mais alta do que a inflação que a gente viu média nos últimos anos. Uma outra resultado
dessas políticas, né, principalmente aí nesse caso da política monetária, que foi reduzir juros, tentar reduzir juros, independentemente do cenário inflacionário, é que a credibilidade da política monetária brasileira caiu muito nos últimos anos. Se a gente pega lá esse índice de credibilidade, ele mede basicamente a diferença entre expectativa de inflação e meta de inflação, né? É um desvio lá ponderado de algumas ponderações. Mas é basicamente isso, a diferença entre expectativa e meta. Quando esse desvio ele aumenta muito, é um sinal de que a credibilidade do Banco Central está caindo, né? E ela cai muito nesse período aqui. Uma outra consequência, principalmente aqui, do aumento dos empréstimos do BNDES, foi um descolamento entre dívida líquida e dívida bruta, né? A diferença entre uma e outra é basicamente a reserva internacional e os créditos que o Tesouro tem junto ao BNDES. Você vê que elas andavam juntas até mais ou menos ali 2011 e houve esse descolamento, né? Abriu a boca do jacaré ali. A dívida bruta saltou muito nesse período e a dívida líquida caiu, a partir do ano passado ela começou a aumentar também. Mas houve esse descolamento, né? Ou seja, você piorou a qualidade do endividamento público, né? Uma outra medida de piora das finanças públicas é o que a gente chama de superávit primário, né? A diferença entre receita e despesa primária, sem incluir juros. Nos últimos anos a gente teve uma série de medidas, né, para contar como superávit primário, cessão onerosa da Petrobras, uma série de procedimentos não ortodoxos que foram denominados como contabilidade criativa, né, pedaladas fiscais, que foram incluídos no resultado primário. Então, vários economistas têm trabalhado com o conceito de superávit primário limpo, né, que exclui essas medidas de contabilidade criativa e de receitas não recorrentes. A gente vê claramente que de 2008 para cá, 2009 para cá, existe essa diferença, né? O superávit primário limpo, ajustado, ele é sempre menor do que aquele que é divulgado oficialmente pelo governo. Ano passado, por exemplo, a gente teve um refis e teve uma outra coisa lá na conta que reduz ainda mais esse déficit primário que a gente teve de menos 0,6, ele passa a ser de menos 1,1% do PIB, né? Bem pior do que a situação que o governo apresenta. Ou seja, a gente teve uma piora muito forte, não só do estoque, mas também da qualidade do fluxo, né? E isso importa para a credibilidade fiscal, né? É muito importante. Isso teve resultado do ponto de vista macroeconômico. Esse gráfico ele ajuda a responder essa pergunta. Se a gente pega lá a taxa de investimento, a poupança e o consumo, a gente vê claramente que o consumo, com participação do PIB, que é a linha pontilhada ali, ela aumentou, né, de 2011 para cá. Como resultado, se o consumo aumenta, a poupança diminui, ela diminuiu no período, e o investimento também caiu, né? Ele era alguma coisa próxima a 22%, caiu para 20%. Isso aí já está com a nova metodologia do IBGE, né, que considera como investimento, P&D, software, etc. Uma série de outros procedimentos que não eram adotados anteriormente e passaram a ser adotados. Então, você teve um aumento da taxa de investimento, mas a tendência se manteve, ela é uma tendência de queda nos últimos anos. Ou seja, a gente aumentou o hiato entre investimento e poupança. Se a gente está aumentando o hiato entre investimento e poupança, a gente está aumentando o déficit em conta corrente, né? É basicamente isso que significa esse aumento do hiato. O déficit em conta corrente, historicamente a gente tem esse déficit, como eu vou falar mais tarde, mas ele piorou muito nos últimos anos, né? A média dele é 2,5%, a gente está com um déficit em conta corrente de 4% do PIB.